Esse vídeo, assim como todos os outros vídeos recentes do Hashtag Sal, são produzidos em português, mas tem duas faixas de áudio, uma original em português e uma dublada em inglês que você pode escolher, assim como também as legendas em inglês e português. Então, escolha aí a sua preferência e curta. Você já se pegou pensando se a civilização acabasse e restassem poucos humanos na Terra? Eu não acho que isso está para acontecer. É só um exercício com pensamento. Mas não é necessário um desastre como esse para você pensar em ter mais liberdade, mais independência do mundo à sua volta. Quem mora a bordo de um veleiro tem a chance de ter mais dessa autonomia. Não 100%, óbvio, nem acho legal que fosse, mas pelo menos poder dosar o quanto está disposto a ter de liberdade. A gente veio aqui pro curral, que acho que vai balançar menos do que tá balançando na Gamboa, porque aqui tá bem protegido de Nordeste. E hoje tem um cometa pra aparecer aí. Vamos ver se a gente consegue ver. Se tá todo mundo conseguindo e tal. Vai ser daqui a poucos minutos. Tá perto do sol, tem que esperar um pouco a luminosidade cair pra gente ver ele. Nossa, né? E a gente tá sempre assim, procurando lugarzinhos escondidos das ondas pra ficar tranquilo. Que lugar legal esse aqui. Bem. Estamos na Ponta do Curral, um lugar bem próximo de Morro de São Paulo, mas que fica no município de Valença, na verdade, e não Cairu. Com exceção dos barcos que passam entre Gamboa, Morro e o Atracador em Valença e fazem algumas marolas, é muito calmo, muito sossegado. Dá pra ter um grau de independência bem legal por aqui, só jogar a âncora e viver. Mas ao mesmo tempo é perto, 1 hora de um mercado. Liberdade, autonomia e independência são palavras que muitos tomam por iguais, mas não é verdade. E entender a diferença entre elas ajuda muito a saber o caminho para se viver assim. Liberdade é sua capacidade de agir sem coerção externa, sem que alguém ou algo imponha limites a você. E nesse sentido, poder ancorar praticamente onde você quiser, mudar o local onde fica seu lar todos os dias se você quiser, é um grau bem maior de liberdade do que a maioria tem. Mas isso não é tão simples. Tem um outro lado que raramente te dizem. Hoje é uma noite muito especial, que estávamos esperando já há alguns dias. Algumas vezes é a escuridão que te mostra coisas impossíveis de perceber com muita luz, mas que sempre estiveram acima da sua cabeça. É só um risco na foto de exposição longa. Se você prestar muita atenção ao olho nu, até consegue ter a dúvida se está vendo ou imaginando o que está ali. Algo no limite da experiência humana. O cometa C 2024 G3 Atlas estava visível nessa noite. Ele só vai voltar a ser visto daqui a 600 mil anos. Eu acho que eu não vou estar vivo mais. Então, foi uma despedida e tanto. No outro dia, precisava visitar a civilização novamente. Bem legal aqui na Ponta do Curral. Acho que a gente vai ficar bastante tempo por aqui, mas vamos ir e voltar. Agora eu vou para o Morro de São Paulo. E vou deixar um pouco o barco na Gamboa, tem que fazer umas compras e tal. E acho que quando estiver aqui vai fazer muito essa dinâmica aí. Que lugar legal. É bem pertinho, tipo 20 minutos, mas dependendo da correnteza. Aqui mostra a corrente, né? A gente tá indo para esse lado. Assim, o barco tá apontado para cá, né? Mas aquela linha vermelha mostra para onde a gente realmente está indo, com essa corrente que tá vindo desse lado aqui. E a cidade tem os seus encantos, eu não nego e aliás gosto muito, mas na medida certa, na minha medida. Não sempre. E quando rola uma escassez dessas coisas, eu volto. Até que 1 hora eu enjoo de novo e aí dá vontade de voltar. Só que toda liberdade tem um preço. Quanto mais liberdade, mais autonomia você tem que ter. Quanto mais dono da sua própria vida, mais ela é sua responsabilidade também. Dar uma explorada nessa prainha aí, que parece ser bem legal. E já aproveitar para botar o hidrofólio no meu Super 5HP. Ver se ele funciona melhor e gasta menos combustível. Vamos lá. Quando você mora longe de um clube, de uma marina como eu vivo, é bem difícil conseguir serviços, quem faça manutenção para você.
Então, você tem que aprender a fazer muitas dessas coisas sozinho. Bem legal, hein? Foi vazia, nunca vi ninguém nessa praia aqui, cara. Tem uma pousada que parece bem linda, não entrei ali. Claro que o pessoal da pousada aproveita aqui, né? É só sair do quarto. Mas não tem muito pra lá, eu vejo. Pra aquele canto, acho que tem mais os passeios. Mas aqui fica bem vazio. Se eu acordasse hoje e não tivesse mais ninguém no mundo, eu não tenho dúvida de que nos primeiros dias eu me sairia melhor do que a maioria. Afinal, um veleiro é uma cápsula de sobrevivência. Se tiver um dessalinisador, então, mais ainda. Mas a verdade é que todos esses sistemas, mais tarde, precisam de peças de reposição, filtros, etc. E isso duraria só um tempo. Uma das principais vantagens que alguém que mora a bordo realmente tem é estar acostumado a procurar soluções criativas para coisas básicas, que todos quase têm como garantido em casa. O 5HP, cara, é um motor que é viável ter nesse bote, porque não é muito grande, é o máximo que fala na documentação dele, que é possível. Mas é muito difícil planar, eu só consigo planar quando tem uma onda, eu dou uma surfadinha, aí plana, depois que plana eu consigo ir. E planar faz o bote andar mais rápido, economiza combustível para ir longas distâncias e tal, assim, é um negócio legal. Aí eu tô botando esse hidrofólio, vou botar ele agora no barco, que vai aqui assim, né? Porque isso que supostamente ajuda a planar, comprei no Mercado Livre e tal. Vamos ver se funciona. Trouxe aqui as ferramentas que provavelmente eu vou usar. Trouxe aqui uma catraquinha que eu já testei ali, chave de fenda, chave de boca, né, chave combinada. Vamos ver. Na real é só tirar esses dois parafusos, encaixar aqui, né, e substituir os parafusos por uns mais longos. É isso aí. Ângulo, mano. Isso aqui por causa disso. Eu vou pegar outro ferramenta. Tá, vou gravar um pouquinho aqui de drone, depois eu venho. As ferramentas estão ali fácil, eu pego e depois faço isso. Os barcos de passeio às vezes passam bem pertinho aqui, ó. Deve ter uma corrente contra melhor, né? Eu acho que mais fraca. Imagino que lá no meião a corrente deve ser bem mais forte. Tá na lua nova, então a corrente está bem forte. Na cheia e na nova geralmente é mais forte. Então voltei lá no barco para pegar as ferramentas que eu tinha esquecido. E com elas de volta eu comecei a fazer uma das pequenas coisas que quem quer ter autonomia tem que saber fazer. Sem ela, a liberdade é frágil. Não te leva a muitos lugares, porque você nunca vai ter aí dentro de você uma outra palavrinha parecida com as outras duas, mas diferente. A independência. Ou seja, você sempre vai depender de outras pessoas para muitas coisas importantes da sua vida a bordo ou em qualquer lugar. É claro que a gente sempre vai depender de outras pessoas e outras pessoas dependem da gente também, e isso é uma experiência incrível e é o que une uma sociedade. Existe muito dessas ajudas no mar também, de um jeito muito bonito. Mas quando os problemas acontecem, é comum você estar sozinho. Ah, tá muito quente, cara. Bom, tá aí, vamos ver se funciona. Dá uma aceleradinha lá contra a corrente pra ver. Vambora. Quem sabe, hein? Eu acho que ajudou um pouco no trim, mas não foi o suficiente para ele planar. Acho que o bote de 2,20 metros é muito pequeno para isso. Então fomos pra praia aprender a fazer fogo sem fósforos ou isqueiro. Um animal selvagem, descobrindo um novo território. Ainda meio com insegurança, dando uma olhada, provando os matinhos. Tem uma colherinha aí, né? Porque vamos combinar com a guia, porque dá pra ela se meter nesse mato aí e ficar uns 2 dias perdida aí, né? Mas tá sendo bacana, tá sendo legal. Vai lá, Marisca. A Ana tentando fazer fogo ali. E mais pra lá tá o balanço. Prainha particular, assim, é muito luxo, fala sério, né? Eu acho que o dia inteiro eu vi só um casal, que devia ser da pousada que tem aqui, mais ninguém. E esse é um lugar bem perto de Salvador. Tem que exercitar, Marisa. Tem que se exercitar. Tá precisando mesmo, hein? A gente já tá craque de fazer fogo com a pederneira, mas com gravetos é bem mais difícil.
Fazer fogo do jeito mais difícil possível é uma brincadeira nossa e não tem nada a ver com o que você precisa na vida a bordo. Mas não deixa de ser o ícone da autonomia e a independência que são bem-vindas para quem tem uma vida como a nossa. É fevereiro na Bahia e tá quente pra caramba. Como dizem na região, tem um sol pra cada um aqui. Então faz toda a diferença ter uma roupa básica, leve, que lave fácil, seque rápido e lide bem com o suor. Ainda mais com essas chuvas intermitentes por aqui, uma hora você tá no sol, aí chove, se molha todo e segue caminhando. A vida em um veleiro realmente não deixa a gente ter muitas roupas. Então tem todo sentido ter roupas boas, que durem bastante, que você precise lavar poucas vezes e que sirvam para muitas situações diferentes. Que absolutamente é o caso da Tech T-shirt da Insider. Isso porque, além de ela ter um corte muito legal, ela usa também tecidos super tecnológicos e que evita o crescimento de bactérias, o que realmente faz com que eu consiga usar essa camiseta mais de uma vez antes de precisar lavar. E isso, nem preciso dizer, né? É muito legal em um veleiro e são camisetas muito confortáveis. É a camiseta mais confortável que tem aqui no balanço. Tem tudo a ver com a vida a bordo. E a Insider fez uma super oferta para quem assiste o Hashtag Sal. Se você aplicar esse cupom que aparece aí, Hashtag Sal, no seu carrinho de compras, você ganha 12% de desconto. Clicando no link que está lá na descrição, ele já é aplicado automaticamente no seu carrinho. E na Insider não tem só camisetas, tem cuecas, muitas peças femininas, essa bermuda que eu estou usando, muitas opções no site deles. Compre porque vale muito a pena. Segue o link lá na descrição e use o seu desconto. Com tudo que está acontecendo, né, no mundo, com tanta incerteza de várias partes, a gente fica meio preocupado com o que vai acontecer, né? Não é uma exclusividade do nosso tempo. Em vários momentos as pessoas têm ansiedade, assim. Sei lá, né? Tipo na Guerra Fria, a qualquer momento podia vir uma bomba nuclear e explodir. Não que não possa acontecer hoje, mas era o medo da época. E estar num veleiro não te isola totalmente dessas coisas, mas te dá uma plataforma assim que você tem muitas opções de mudar de lugar, de produzir a própria energia. Não tá livre do que precisa, assim, não tá livre do resto da sociedade, de conseguir no mínimo um epóxi ou peça, coisa assim, né? Mas tem a chance de viver nesse lugar aqui, esquecer um pouco das coisas. A internet está aí para lembrar você o tempo inteiro de tudo que está acontecendo, mas Mas bom, olha que cena, cara, que legal. Ter uma pequena vela em uma canoa aumenta um pouco a autonomia, certamente. Mas também é poesia, economia, tradição, e tenho certeza que deve deixar o trabalho desses pescadores ainda mais agradável. E, quer saber, tem coisas que não precisam de justificativa. Elas simplesmente têm valor nelas mesmo. Posso perder uma hora vendo essa canoa indo, e eu ainda estou bem feliz. É tão único achar um lugar que com essa qualidade de praia, assim, com essa calma, relativamente perto de mercado e coisas assim, e que é tão vazio e tão só nosso. Claro que não é nosso, né, assim, mas sei lá, estamos só nós aqui. Até a Marisca tá curtindo. Foi agora que se ela entrar muito nesse negócio aí, ó, como é que eu vou entrar ali pra tirar ela? Então eu segurei aqui, ó, vem pra cá. Ó, se ela der a volta ali, cara, ela vai ser uma enredada. Vou ter que ir ali tirar. Ter algum grau de autonomia e independência é o que torna viável exercer ou aproveitar a nossa liberdade. Não adianta nada você ter a chance de fazer qualquer coisa sem ter os meios, ou o conhecimento, ou ainda o estado de espírito de fazer aquilo. E não acho que é sobre se isolar da civilização ou viver um filme distópico de fim do mundo. Mas é uma chance de regular o seu contato com o grão de caos que o mundo traz e que gera às vezes uma vida bastante estressante, que às vezes machuca, em alguns casos até adoece. Da série de pensamentos do dia, me deparei com ele agora há pouco, que as pessoas estão simplificando demais as coisas que não podem ser simplificadas. E às vezes alguém fala alguma
palavra assim, meio que uma hipérbole. E as pessoas levam a sério demais, como se aquilo fosse a única verdade possível, sabe? E uma delas é, por exemplo, tudo no mundo é dinheiro. As coisas só se movem por dinheiro. É evidente que uma série de coisas, que o dinheiro move uma série de coisas e que é uma das coisas mais importantes que movem o nosso mundo, sem dúvida nenhuma. Mas daí dizer que realmente tudo só é movido por dinheiro, acreditar que realmente tudo só é movido por dinheiro, e essa é a situação que eu vi, assim, a pessoa argumentando isso, não pode ser verdade, né? Por exemplo, a minha mãe, eu tenho certeza que não me criou por dinheiro, porque eu dei muito mais prejuízo do que qualquer retorno financeiro para ela. Eu tenho certeza que a sua mãe também não. Ou então, por exemplo, que todas as guerras são por dinheiro. A maior parte das guerras causam muito prejuízo e são por outras questões, às vezes religiosas, às vezes de honra política, enfim. As pessoas fazem muitas coisas que não são pelo dinheiro. E eu diria mais. Você acha que uma pessoa que faz tudo só pelo dinheiro é alguém legal que você confiaria? Então eu não quero dizer que não há alguma verdade nessa frase, mas ela não representa o todo, é uma simplificação grosseira. E não há nada errado as pessoas fazerem essas simplificações quando falam, isso é muito comum, né? Eu comi uma tonelada, né? E no caso também é outra hipérbole, sei lá. Mas o problema é você começar a acreditar nelas, de fato, e achar, por exemplo, que tudo é dinheiro, né? Ou várias outras questões que sempre são mais complexas do que isso. Então, cuidado pra gente não fazer isso. O que eu quero dizer não se simplifique a ponto de acreditar num negócio desse. Entenda que o mundo é mais complexo do que uma frase de efeito e que não é assim tão fácil de entender. É óbvio que você ter algum dinheiro é um recurso essencial para você ter a sua independência. Mas você já sabe disso, né? Precisa explicar? Ao mesmo tempo, não adianta colocar notas de R$100 no tanque quando o motor não quiser mais pegar as 100 milhas da costa. Agora eu vou pro mercado pegar o bote, dá mais ou menos 2 milhas daqui. Isso é uma coisa legal, ter um motorzinho um pouquinho maior também. Levar o lixo, fazer compras e voltar. Aí poderia ir com balanço, mas mais prático, acho, ir lá agora assim, não precisa mexer todo o barco, ancorar de novo e tal. Bora, protetor solar, chapéu, vambora. Lixo aqui, sacolas de compras, bote lá, vou levar uma gasolina extra também, que é longe. Então vou largar a bagunça deliciosa aqui de casa e ir no mercado. Há muitos testes e experimentos mentais possíveis para saber se você gostaria de uma vida assim ou não. Um deles é imaginar se você gostaria mais de pegar um bote comigo por 30 minutos até o mercado ou encarar o mesmo tempo no trânsito dirigindo em São Paulo. Eu admito que é um teste meio fajuto, cheio de falhas, mas pelo menos fez você pensar a respeito. Que é a única forma de você ter alguma sabedoria válida para decidir se esta é sua ou não. Porque esse estilo de vida tem valores muitíssimo diferentes na vida de cada um. Há quem ame, há quem odeie. E eu diria que o único que está errado é aquele que acha que está certo pelos outros e de que a sua opinião é a única possível nesse assunto. Chegando no centro da Gamboa e o seu pujante comércio, vou resolver a vida aqui e parar de filosofar um pouco. Cheguei, agora é fazer compras. Você acha uma ferragem aqui também? Não é verdade que quem mora a bordo fica isolado o tempo inteiro. Pelo menos não muito mais do que as pessoas que se isolam no seu próprio apartamento. Eu conheci muitas pessoas incríveis nos 8 anos que eu moro a bordo. A diferença, talvez, é ser muito fácil de mover a minha casa e me isolar quando eu quero. Compras devidamente posicionadas. Vambora. Tudo tranquilo aqui. Super tranquilo deixar o bote aqui na praia. Todo mundo falou que é ok. Eu tenho deixado o dia inteiro, saio. Bem bacana esse lugar, hein? Agora vamos encarar a viagemzinha. Já vi que as ondas estão quase paradas ali e a maré tá forte. Temos motor, temos gasolina pra isso. Vamos embora porque tem carne aí, tem que cuidar da conservação também. Nada na vida é só bom ou só ruim. Só quem leva hipérboles ao pé da letra poderia pensar assim. Então, não tem nada essencialmente bom ou ruim de morar longe de uma cidade ou estar no centro de uma. É algo em que os valores mudam conforme você filtra a realidade com a sua experiência, o que você viveu.
Eu particularmente gosto de ter a chance de poder escolher cada dia da semana onde eu vou estar. Já morei em lugares muito mais isolados do que aqui e também na Urca, no Rio de Janeiro. Eu sinto que daqui a alguns dias imerso nesse paraíso, eu vou sentir falta de algumas coisas que aqui não tem. Então, eu vou para outro lugar. Mais uns dias eu estou em Salvador. Viver em um veleiro, paradoxalmente, é não apostar todas as fichas em um lugar só, fixo em terra, e muito difícil de trocar. Para fazer uma mudança, não precisa nem fazer as malas. Não é necessário o mundo virar um Mad Max para você ter alguma autonomia, independência e liberdade. Pode ser agora mesmo, e pode ser uma experiência incrível. Recado importante, o Hashtag Sal só existe por causa da ajuda de muitos de vocês. Se você acha que a gente merece, se você quer e se você pode, acima de tudo, ajudar, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. R$10 para muitos não vai fazer tanta diferença, mas para nós faz uma diferença enorme para conseguir todo domingo tá às 10 da manhã com o episódio pronto para você manter o barco, né, manter as pessoas que ajudam a gente a fazer o Hashtag Sal. Eu não faço sozinho hoje. E se você já assistiu vários episódios, pode ser que o Hashtag Sal signifique alguma coisa para você, fez diferença na sua vida em algum momento. E se for o caso, pensa nisso com carinho, tá bom? Até daqui a pouco no grupo, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.